Iniciaremos a audiência pública da Comissão Especial sobre Barcas, às 11h15, no dia 15 de agosto de 2007, contando com a presença dos senhores deputados, deputado Nivaldo Molim, que é o vice-presidente da comissão, deputado Gilberto Palmares, que é o relator, deputado Milton Rangel, e a presença do deputado também Rosenberg Reis. Estou por aberto o trabalho desta audiência da Comissão Especial sobre Barcas. Estão presentes Rodrigo Goulart, secretário de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, Agenor Junqueira, coordenador de Transporte Aquaviário, e Sérgio Costa, Fundação Getúlio Vargas. Nós queremos, no início, ouviremos os presentes, iniciando a fala do senhor secretário de Transporte. A nossa indagação maior, e queria que o senhor nos falasse como está se foi feito a licitação, como está, e o andamento dessas novas linhas de barcas no estado do Rio de Janeiro. Depois abriremos fala para os demais presentes e iniciaremos aqui as nossas perguntas. Agradecer a presença de todos e daremos início ouvindo o secretário de Transporte. As ordens. Bom dia, deputado Zito, bom dia, deputado Gilberto, deputado Nivaldo, deputado Rosenberg e todos os presentes. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui expondo aos senhores e atualizando o andamento do processo licitatório para a substituição da concessionária do Sistema Aquaviário do Rio de Janeiro. Para fazer uma breve atualização, nós já finalizamos a elaboração do edital, do projeto operacional básico, da minuta de contrato, e tudo isso foi disponibilizado no dia 3 de julho na internet, depois da realização de 3 audiências públicas para discutir o tema com a sociedade, uma delas aqui na casa, uma no centro do Rio de Janeiro, no auditório da Associação Comercial, e outra no centro de Niterói, também no auditório da Associação Comercial de Niterói. Esse material foi produzido ao longo de cerca de 2 anos de estudos conduzidos pela Secretaria Estadual de Transportes e pelos consultores da Fundação Getúlio Vargas, que aqui eu cumprimento o doutor Sérgio Gustavo, a quem eu estendo cumprimento a todos os técnicos da Fundação Getúlio Vargas, sob a coordenação da Secretaria de Transportes e sob a coordenação do coordenador aquaviário, representado pelo doutor Agenor Junqueira, nosso coordenador aquaviário da Secretaria. Então, após a realização desses estudos, no âmbito da Secretaria, com apoio técnico da Fundação Getúlio Vargas, nós fizemos as 3 audiências públicas e aí partimos para um novo passo. Havia uma demanda de mais informações pela sociedade, pela própria casa, e nós resolvemos fazer algo inédito aqui no Rio de Janeiro, que foi disponibilizar a íntegra dos materiais, como eu disse, edital, termo de referência, projeto operacional básico, minuta de contrato, no site da Secretaria, juntamente com um formulário para que nos fossem encaminhadas sugestões de alteração da proposta ali disponibilizada, e esse material ficou online por 30 dias,
essa consulta pública finalizou a sua etapa pública na primeira semana de agosto e nós já estamos fazendo a análise das 188 sugestões que recebemos através de formulários. Para os senhores terem uma noção, essas 188 solicitações, elas podem ser divididas em membros da própria casa, cerca de 40 sugestões, que correspondem a 21% das sugestões recebidas. Nós tivemos também 71 sugestões, que corresponde a 38% de empresas privadas, porque todos que faziam as sugestões tinham que se identificar. Cerca de 24 sugestões de instituições de ensino, que correspondem a 13% das sugestões. Sindicatos e representantes de classe fizeram 14 sugestões, representando 7% dessas sugestões, e a sociedade civil fez 39 sugestões ao texto do edital, representando 21%. Todas essas 188 sugestões, que a gente classificou entre jurídicas, político-econômicas e técnicas, estão sendo já avaliadas pelo corpo técnico da Secretaria, e todas aquelas que possam ser implementadas, acrescentadas ao material que disponibilizamos, serão acrescentadas, sempre respeitando a lógica, o modelo que foi adotado após 2 anos de estudos técnicos. Esse material que foi colocado em consulta pública também foi encaminhado para o procurador, Dr. Jorge Celso, que está se juntando a nós em alguns minutos, e está em análise da Secretaria. Esse material que está na Subsecretaria Jurídica vai ser acrescido das sugestões aprovadas, das sugestões consolidadas, e uma vez que obtenhamos o parecer favorável do ponto de vista jurídico, nós encaminharemos, como prevê a legislação, à Procuradoria-Geral do Estado para o visto do Procurador-Geral do Estado. Feito isso, nós teremos vencido as etapas não públicas ou parcialmente públicas, porque falei de audiência pública e de consulta pública, e estaremos aptos a publicar essa licitação, que tem uma modelagem definida de maior outorga, e também já definimos, com base em estudo técnico, que daremos um prazo, o dobro do prazo normal, poderíamos dar 30 dias, 28, 30 dias, mas nós daremos 60 dias para a apresentação das propostas pelas empresas interessadas, de forma a permitir que empresas de fora do Rio de Janeiro, de fora do país, possam vir ao Rio de Janeiro, cumprir os requisitos técnicos de visitas, de conhecimento da concessão atual e do mercado no qual ela está inserido, para que possam apresentar propostas. Nós estamos falando da 4ª maior operação aquaviária do mundo, é algo bastante representativo, e a nossa expectativa é que seja possível atrair empresas de fora do Brasil para fazer essa operação do sistema de barcas. Então, essa é a situação atual, conforme o senhor me solicitou narrar. Em relação às novas linhas, é importante ressaltar que esse procedimento licitatório ele é composto inicialmente pelas linhas existentes no sistema. Pela linha mais conhecida, que é a Praça 15 Araribóia, que, posso adiantar, é a única linha que tem um equilíbrio econômico-financeiro, tá? Mas ele também é composto por linhas municipais, de responsabilidade municipal, e as quais eu tenho tentado, ao longo do último ano, obter da Prefeitura do Rio de Janeiro, e aí eu aproveito para fazer um apelo aos senhores, fazer um pedido aos senhores, que me auxiliem nesse diálogo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, linhas como Paquetá e Cocotá, que são linhas importantes para a sociedade, mas são linhas de caráter municipal absolutamente deficitárias e que consomem todos os recursos oriundos da única linha equilibrada do Rio de Janeiro. Então, a linha Paquetá, a linha Cocotá estão inclusas nessa licitação, apesar de serem linhas municipais, por uma autorização e por uma história
e de que elas são operadas pelo mesmo grupo, mas são linhas que nós precisamos, sim, discutir com a Prefeitura do Rio de Janeiro, um aporte da Prefeitura para que elas se tornem minimamente equilibradas, uma vez que todas as futuras expansões e melhorias acabam sendo sangradas pelo VPL, pelo valor presente líquido negativo, pelo desequilíbrio anual que essas linhas representam para o sistema. Além das linhas que eu citei, há a linha de Charitas, uma linha seletiva, de livre fixação de tarifa pela concessionária, conforme formulação legal, que também está prevista nesse edital, e a linha que a gente chama de Divisão Sul, que vai Mangaratiba, Ilha Grande e Angra, também está prevista nessa licitação. Estão previstos 3 estudos obrigatórios. Os 3 estudos devem ser apresentados em 1 ano pelo concessionário ao poder concedente, para que o poder concedente possa analisá-los e verificar a conveniência e oportunidade de colocá-los em funcionamento. Essas linhas são as linhas Praça 15, São Gonçalo, a linha Praça 15, Caxias, e a linha Santos Dumont, Praça 15, Galeão, essa última seletiva. Essas 3 linhas foram consideradas as 3 linhas prioritárias e, para elas, solicitou-se, foi incluído no termo de referência, a necessidade de elaboração de estudos, e esses estudos poderão nortear o poder concedente na determinação de que essas linhas sejam implantadas. Não é uma decisão da empresa, da concessionária, é uma decisão do poder concedente. Mas para que o poder concedente possa decidir, são solicitados 5 tipos de estudos que vão balizar um estudo econômico-financeiro que vai ser apresentado ao Estado e que o Estado poderá solicitar uma outorga adicional, se for verificado uma viabilidade econômica dessa linha que enseje o pagamento dessa outorga adicional, ou o Estado poderá inclusive, determinar que essa linha seja implantada, mas, para tal, deverá se responsabilizar pelo equilíbrio econômico-financeiro dessa concessão. Essa foi uma forma de trazermos essa obrigação para o licitante com um nível de avaliação técnica inerente à disponibilização de novas linhas. Em relação especificamente a essas 3 linhas, nós temos 2 níveis de maturidade diferentes. É importante deixar isso absolutamente claro para os senhores. Nós temos uma linha em que um dos 5 estudos já foi apresentado ao poder concedente e será entregue ao novo concessionário, que é a linha de Caxias, em que a Prefeitura fez estudos de batimetria com o Instituto Nacional de Pesquisa Hidroviária, e que é um dos fatores, onde foi identificada a necessidade de um investimento na ordem de aproximadamente 190 milhões de reais para criar o canal navegável para chegarmos a Caxias. Isso é muito, isso é pouco? Precisamos de um estudo de demanda, um estudo de frequência, um estudo de precificação. Então, essa totalidade de estudos são os estudos que o poder concedente terá que ter em mãos e serão financiados pela iniciativa privada para que, ao final de 1 ano, possamos decidir de forma clara e equilibrada a respeito da implantação dessa linha. Mas aproveito aqui essa fala de abertura, essa oportunidade, para pedir o auxílio dos senhores, porque, de fato, hoje, o que mais preocupa o poder concedente na atratividade desse procedimento licitatório para a iniciativa privada é a obrigação que nós estamos tendo nesse texto de operar 2 linhas municipais que reduzem, praticamente zeram o equilíbrio econômico-financeiro dessa concessão. Só para os senhores terem uma noção, nós estamos falando de 21 milhões de reais de furo no ano passado para a operação das linhas Cocotá e Paquetá, que nós acreditamos que o correto seria que tivéssemos um apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, e esse apoio poderia se dar das diversas formas. Não estamos falando aqui de botar dinheiro na operação, de botar dinheiro na concessão, mas fazer alterações que proporcionem uma melhoria dessa linha. Se formos a Cocotá, todos os senhores já foram e tenho certeza que conhecem, nós temos uma situação que eu classifico inadequada, que os técnicos classificam inadequada. A estação de barca está de um lado da praça, as linhas municipais estão de outro lado da praça. Não me parece ficção científica imaginar que uma coisa poderia estar junto com a outra e que as linhas fossem direcionadas para o sistema aquaviário de forma a fomentar a demanda. Nós também deixamos absolutamente claro
que as renovações do porto foram extremamente benéficas para o centro da cidade, mas acabaram com o link, com a ligação entre o sistema aquaviário e o sistema que faz a alimentação das barcas. O terminal da Misericórdia foi finalizado, o terminal do Mergulhão foi finalizado, e a troca de modal, que deve ser feita, tecnicamente falando, com deslocamentos inferiores a 800 metros, hoje superam 2 quilômetros de caminhada para que o modal seja utilizado. Isso se refletiu numa queda de demanda muito abrupta nos últimos anos, que se reflete nos números que a Fundação e nós recebemos e que nos limitam à ação. Essa licitação é a licitação possível. As obrigações que nós estamos determinando à concessionária são as obrigações possíveis. Finalizando, deputado, e demais deputados presentes, eu gostaria de destacar, eu recebi alguns questionamentos, eu já estou com os ofícios prontos aos questionamentos que o senhor me encaminhou, eu estou só pegando o número de ofício para botar o número de ofício e poder entregar, e também que o deputado Conte me encaminhou, e eles já foram respondidos, nós já encaminhamos outros ofícios aqui, e estamos trabalhando na resposta de todas as 188 sugestões que nos foram encaminhadas. Tá? Estou à disposição, com toda a equipe, para tirar as dúvidas dessa comissão e dos demais deputados presentes, cumprimentando o deputado Osório, que chegou agora. Está presente, talvez só não tivesse visto, o deputado Milton Rangel e agora o deputado Carlos Osório. Perdão, deputado. O deputado Gilberto Palmares tem um problema de compromissos agendado familiar e ele vai iniciar fazendo as perguntas ao secretário e aos demais convidados, para que, na hora que ele tiver que se ausentar, ele já assim o fez. Então, eu passo a palavra ao deputado Gilberto Palmares. Eu agradeço, senhor presidente, e só justifico. Meu pai já é relativamente idoso, está de 88 para 89 anos, está internado numa situação meio delicada. Eu pedi aqui, gentilmente, ao presidente que por volta de meio-dia e meio no máximo, eu possa me ausentar. Mas, senhor presidente, eu queria, isso aqui se trata de uma comissão de representação, né? E eu entendo, não sei se é essa a visão de todos os colegas da comissão, diferentemente de uma comissão especial ou de uma CPI, nós não estamos investigando nenhum problema, coisa e tal, mas por ser uma comissão de representação, é uma comissão que está representando na integralidade o Poder Legislativo, ou seja, um conjunto de deputados que está mandatado pela Casa para acompanhar essa questão. Então, eu queria, antes das perguntas, só deixar uma sugestão aqui ao debate, que não é minha, é de vários deputados. Eu acho que a comissão devia propor ao presidente da Casa e ao chefe do Poder Executivo, o governador, que há um conjunto de projetos de lei, eu arriscaria dizer que tem no mínimo 10 projetos de lei tramitando na Casa, que, dependendo do resultado deles, tem interferência direta na questão das barcas. Se nós estamos iniciando um novo projeto de licitação, até para não gerar nenhum tipo de insegurança, eu acho que é razoável sugerir que, independente de qual seja o resultado, alguns sejam aprovados, outros rejeitados, alguns venham a ser sancionados pelo governador, não, eu acho que poderíamos sugerir ao presidente da Casa, o presidente em exercício, o deputado André Siciliano, e ao próprio governador, que, como uma das fases anterior ao processo de licitação, a gente se debruçasse aqui na apreciação desses projetos de lei, né? Tem projeto de lei que manda prorrogar a tarifa social até 2022. Não é a mesma. Se não prorrogar, é uma questão. Se prorrogar, é um outro impacto. Tem projeto de lei que fala da linha seletiva de Charitas. Se o projeto é aprovado, a equação é de um jeito. Se ele é rejeitado, de outro. E como esses dois que eu estou citando, tem pelo menos uns outros 8 projetos. Então, estaria como sugestão ao debate que a gente tentasse isso. A outra coisa, presidente, em cima do que o secretário falou,
e não exatamente concordando com ele, mas também como sugestão, eu acho que nada nos impediria de procurar, sei lá, não sei se o secretário de transporte do município e ainda o vice-prefeito McDowell, mas sendo ele ou não, que se conversasse, né? Porque eu não acho que é só por causa da linha de Paquetá e da Ilha do Governador, por uma série de outros fatores. Eu continuo achando que é absurdo você fazer uma nova licitação para as barcas sem definir a integração tarifária, seja com os modais que são de responsabilidade do Estado, que é o mesmo poder concedente das barcas, é o mesmo poder concedente do metrô, né? Então é a responsabilidade só do Estado, seja com o VLT. Não tem sentido ter um VLT com estação aqui nas barcas e não ter integração tarifária. Eu acho que quando o secretário diz que interferiu negativamente no número de passageiros, aquele monte de linha de ônibus que tinham aqui deixou de existir, pelo mesmo raciocínio, se a gente está se preparando para uma nova licitação, é razoável imaginar que ter a integração tarifária com o VLT vai interferir positivamente no afluxo de passageiros. Eu falar o seguinte, eu trabalhei na Embratel há muito tempo, ali na Camerino com o senador Pompeu, moro em Niterói. Uma coisa é se eu pego a barca, pego o VLT, salto ali na frente e vou direto para a Embratel. Se, do ponto de vista tarifário, for atrativo. Se não for, eu pego um ônibus em Niterói e salto direto ali na rua Camerino. Então, é evidente que se a gente discute a questão da modelagem de passageiros, eu não acho que seja razoável colocar a licitação sem fazer o debate sobre a integração tarifária. Então, eu deixaria essas duas sugestões. Uma, de que não houvesse a licitação antes que a Casa apreciasse os projetos de lei que têm interferência nas barcas. E outra, essa conversa com a Prefeitura do Rio. Eu vou colocar algumas questões, senhor presidente. Nenhum empresário no mundo, no meu entendimento, trabalha contra si. Não podemos exigir que alguém que vai explorar uma licitação trabalhe contra ele. Aí eu olho aqui a proposta do edital de licitação e diz o seguinte, que é obrigatória a exploração da linha para a Ilha do Governador e da linha para Paquetá, até que o poder público municipal faça uma linha. Se isso está no edital, qual é o empresário que, ganhando a licitação, vai fazer qualquer tipo de investimento na linha da Ilha do Governador e da linha de Paquetá? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Ali está estimulando o cara a não fazer, porque ele não é louco. Se a qualquer momento a prefeitura pode botar uma linha para Paquetá, ou pode até nunca colocar, mas está ali no edital, ou pode colocar uma linha para o governador, como é que alguém vai investir em estação ou embarcação mais nova? Eu insisto o seguinte, é responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, não interessa quem saia do município do Rio, vai para o município do Rio de Janeiro. A responsabilidade pelo transporte aquaviário, a não ser quando mudarem isso, até então, é do Estado do Rio de Janeiro. Então, não dá para fazer uma licitação que trate como patinho feio duas linhas importantes como Paquetá e Ilha do Governador. Ainda mais Paquetá, cujos moradores dependem unicamente. Então, esse aspecto do edital de licitação, eu acho que ele tem que ser muito pensado antes da licitação ir para a rua. E o secretário reforça isso quando ele fala exaustivamente que a linha Niterói Praça 15 é equilibrada, mas que as outras linhas são deficitárias. Quando eu vejo isso em licitação, significa o seguinte, eu estou forçando o barco para que a prefeitura pegue, né, e não vou lavar as minhas mãos com relação a essas linhas. Se todo mundo sabe que é deficitária, é razoável imaginar também que a prefeitura não vai pegar essas linhas assim, né, sem uma discussão maior. A outra observação que eu queria fazer, apesar de toda a fala do secretário, isso é uma opinião ao debate, opinião minha. Eu quero afirmar taxativamente que eu não acredito em nova linha para Caxias, nem para a Ilha do Governador, nem para São Gonçalo,
sem que o edital de licitação estabeleça isso como uma exigência. O mesmo raciocínio que eu falei, qual é o empresário que vai botar a linha para São Gonçalo? Vai precisar de um monte de investimento. É uma distância muito maior do que Niterói. Ele já sabe que aqui em Niterói, ele pega 30%, 40% de passageiros, ou 25%, sei lá quanto, que vem de São Gonçalo. Qual é o empresário que de moto própria vai botar a linha para São Gonçalo? Então, o poder concedente, ele tem que dizer claramente se ele quer a linha de São Gonçalo. O que eu falo de São Gonçalo, eu falo para Caxias. Ou se ele quer de Caxias. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu há 20 anos para trás. A única dessas 3 linhas que pode acontecer, também no estudo quanto ela, é a linha seletiva. Foi o que aconteceu em 98. De todas as linhas previstas para fazer estudo, a única que saiu foi a linha seletiva para Charitas. Então, não acredito. Sem estar no edital, como exigência, para já ser considerado na equação econômico-financeira pelo novo funcionário, não haverá linha para São Gonçalo e para Caxias. Outra coisa é o seguinte, esse edital, da forma como está proposto, ele é pior do que o de 98. O de 98 teve uma coisa que eu não achei grande coisa, mas exigia que durante algum tempo, no consórcio ou na empresa que ganhasse, tivesse alguma empresa com experiência de transporte aquaviário. Esse nem isso exige. Se não me falha a memória, eu esqueço agora o nome, pelo menos no início da licitação, tinha uma empresa com acúmulo de transporte aquaviário. Esse faz um jogo de esperto. Ele fala várias vezes lá em transporte aquaviário, mas a fala inicial é de qualquer modo, quer dizer, o explorador de qualquer modal. Quer dizer, de repente, a 1001, que tem linha concorrente com as barcas, pode voltar a ganhar essa licitação. E qual é o interesse que o empresário que tem uma linha concorrente com as barcas vai ter em explorar? Então, eu digo o seguinte, esse edital, em alguns aspectos, ele é o pior do que o de 98. E estou colocando aqui uma clara, o de 98 propunha, pelo menos que durante algum período, houvesse no consórcio vencedor uma empresa com experiência no transporte aquaviário. Eu gostaria de saber, eu não vi, pode ser que já esteja previsto no edital, mas não enxerguei, quem é que fica responsável por um eventual passivo trabalhista? Essa questão foi tratada quando da licitação de 98. É razoável imaginar que se você vai ter uma nova empresa, ela tem o direito de contratar os empregados que ela queira. Ela pode pegar os atuais, como pode pegar uma parte. Se tiver algum passivo trabalhista, eu soube, por exemplo, de uma ação que um sindicato ganhou na Justiça, que está na ordem de 10 milhões de reais, e que a empresa atual ofereceu como bem a penhora a dívida do Estado com ela. E os empregados estão lá sem receber. Como esse é um problema que sempre existe quando tem transferência de empresa, valeria a pena, nessa discussão da nova licitação, saber quem fica responsável por o eventual passivo trabalhista. As 2 últimas perguntas é o seguinte, eu queria que o secretário, o governo do Estado e o poder concedente explicassem o seguinte, todos os quinquênios que foram apreciados até agora deram prejuízo. Sabia, deputado Osório? Vossa Excelência foi secretário. Todos os quinquênios que foram analisados deram prejuízo. E o Estado reconheceu que deu prejuízo. E o Estado se endividou, alegando que ia pagar o prejuízo. Qual é a equação que está sendo pensada para essa nova realidade não dar prejuízo? Que ninguém falou nisso. Então, vai continuar mantendo a realidade, que faz uma nova licitação. Daqui a 5 anos, vai lá quem ganhou e diz, olha, eu estou com prejuízo de 150, 200 milhões. Governo do Estado, que não está pagando nem a servidor, você está me devendo. Então, esse esclarecimento, porque eu acho que uma nova licitação tem que olhar a experiência dos últimos 20 anos. Foi o próprio governo do Estado e a própria Secretaria de Transportes que chegou aqui e disse que o quinquênio de 98 a 2003 deu prejuízo, que o de 2003 deu prejuízo, a 2003 a 2008, e que agora o último quinquênio encerrado também deu prejuízo. Eu quero saber qual é o que tem de novo nessa nova modelagem que vai evitar que a gente fique aqui de 5 em 5 anos
dizendo que deu prejuízo. Não vi no edital nada referente, posso estar equivocado, porque foi muito corrido, que falasse sobre preocupações de acessibilidade e como tratar a questão das gratuidades. Eu me lembro que só nos últimos anos, por interferência da Assembleia Legislativa, na lei de 2011, foram tomados alguns cuidados com relação à acessibilidade. Aquele curral para dar prioridade a idosos, gestantes, mas tem outros problemas de acessibilidade que continuam graves nas barcas. Qual é o cuidado no edital de licitação para pensar a questão de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida? Posso... Por último, senhor presidente, só uma questão. Continua para mim sem resposta o não respeito à lei de 2011, que dizia que teria que ser feita uma auditoria em todas as contas de barcas. Esse resultado não foi entregue. Eu me lembro que numa das reuniões aqui, eu esqueci até, um companheiro antigo dessa questão de transporte agora, que é da Secretaria de Transporte, entregou um documento que aquilo, de forma nenhuma, é auditoria, inclusive porque ele para no meio do caminho. Tem alguns dados que ele apresenta até 2008, e a auditoria foi estabelecida em 2012. Não é razoável, não é razoável. Além de desconsiderar vários aspectos, não é razoável você dizer que vai fazer uma auditoria. Quando mudou radicalmente a forma de cobrar a tarifa, de tarifa diferenciada por linha para tarifa única, e pegar alguns trabalhos que já estavam prontos, que pararam em 2008. Então, quando é que o poder concedente vai, nesse aspecto, cumprir o que está estabelecido na lei e apresentar uma auditoria sobre todas as contas do transporte aquaviário, e a lei diz, inclusive, que abrangendo, inclusive, receitas acessórias. Então, são essas as questões, senhor presidente, que eu queria aqui levantar, reforçando que eu acho que devíamos, sim, encaminhar uma sugestão ao presidente da Casa e ao governador de que a licitação não ocorresse, entre outros aspectos, sem que a Casa aqui se posicionasse sobre todos os projetos de lei que que interferem na questão das barcas. E acho que é razoável, por uma questão até de cortesia, como está sendo tão citado o município, que a gente visitasse o responsável pelo transporte do município para conversar com eles o que eles estão pensando, já que o edital, inclusive, cita explicitamente uma outra instância, né, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro, quando fala que será responsável quem ganhar a licitação pela linha de Paquetá e da Ilha do Governador, até que o Poder Municipal, quem consultou o Poder Municipal? Ele falou em algum momento que tem essa intenção, entendeu? Eu não discordo do que falou o secretário da questão da integração, e acho que a Casa deve ajudar, mas acho que o governo do Estado tem interação suficiente com a Prefeitura para também fazer esse tipo de diálogo. Presente o deputado Valdec Carneiro, e também o procurador Jorge Celso, também presente. Por gentileza... Senhor presidente, só um esclarecimento. Deixa só ele só um responder. esclarecimento. Só um esclarecimento à mesa. Pois não. Primeiro, qual vai ser a dinâmica? Eu cheguei um pouco atrasado, de repente o senhor explicou antes de eu chegar. Qual vai ser a dinâmica? O secretário vai responder pergunta por pergunta de deputado, as outras pessoas vão se pronunciar também. Qual vai ser a dinâmica da audiência? Ouviremos os convidados e depois, então, nós, deputados, faremos as perguntas. Foi feito antecipadamente pelo... Foi feita uma concessão, porque eu vou ter que sair. Porque ele tem um compromisso familiar aí. Ok? Explicado? Obrigado. Por gentileza. Bom, deputado, com certeza não vai ser exaustivo. A gente tem recebido solicitações de informação suas através de ofício, e até as 3 solicitações que o senhor encaminhou pela consulta pública, a gente está trabalhando nas respostas. Mas eu vou tentar varrer esses pontos com o auxílio da equipe técnica aqui presente. Em relação à diferenciação das linhas municipais no edital, ela ocorre por uma questão técnica e legal. Nós temos uma autorização
da Prefeitura do Rio de Janeiro, uma autorização precária, estabelecida no final do exercício 2015 ou 16, perdão, não me lembro, 16, nos autorizando a incluir na licitação as 2 linhas municipais. E é por isso que nós fazemos essa distinção. Se essa autorização ela for rescindida, nós não poderemos mais tê-la na licitação. Do ponto de vista da característica econômico-financeira dessa modelagem, isso seria bom para a modelagem, tá? E ela ensejaria reequilíbrio em favor do Estado. Mas nós não podemos tratar linhas de caráter intermunicipal para as quais nós temos a obrigação e o dever de legislar, de concessionar, de operar, com linhas que são de caráter municipal, intrabairros, como é o caso. Tá? Então, nós somos obrigados, o correto é que nós façamos essa distinção e nós tentamos agir da melhor técnica possível, nada que não possamos melhorar, tornar mais claro, mas é importante dizer que pensamos nisso e temos essa autorização, essa foi uma autorização expedida pelo então secretário Sansão, à nossa secretaria, para que elas fossem inclusas. Secretário, eu juro que não vou atrapalhar a sua intervenção, e estou discutindo porque eu posso estar equivocado, porque acho que algumas coisas são importantes. Mas o senhor há de concordar comigo, pode até ter todos esses motivadores que o senhor falou, que concorda que quem vai ganhar uma licitação, que no edital que ele ganhou diz que a qualquer momento ele pode perder essa ou aquela linha, principalmente uma linha que já de antemão se considera deficitário, é razoável supor que quem for explorar a linha não vai ter nenhum interesse de investir, de melhorar aquela linha, já que ele pode perder a qualquer momento. O nosso raciocínio técnico é exatamente o oposto. Essa linha ela tem problemas de viabilidade econômico-financeira há muitos anos e, possivelmente, é possível que sejam feitas melhorias, e esse edital dá uma série de ferramentais para que sejam feitas melhorias, para que sejam mitigados os efeitos dessas operações que não são economicamente viáveis. É dito a ele também que elas são em caráter precário e que, se houver a assunção pela Prefeitura, não será mais obrigação dele o fazê-lo, mas haverá um reequilíbrio econômico-financeiro para manter essa concessão equilibrada. Nós procuramos, dentro da legalidade, dentro da atribuição de cada ente federativo, deixar absolutamente claro a atribuição, a função e a obrigação nessas linhas. Volto a falar, no caso de Paquetá, nós temos um prejuízo de 16,5 milhões de reais ano, é a única ligação, o Estado não poderia abandonar, quiçá não tem obrigação legal de operar essa linha, não poderia abandonar, assim como não abandona. E ela gera, nós sabemos esse número, são 16,5 milhões de reais de prejuízo, e são investidos 15 milhões de reais, cerca de 4,9 milhões de reais apenas para a gratuidade dos moradores que moram em Paquetá utilizarem o sistema de forma gratuita. Isso sem falar ainda em tarifa social e outros benefícios. O sistema de barcas recebeu no ano passado 31 milhões de reais de incentivo, o que não foi suficiente, porque o Estado não corrigiu os fatores que levam a esse desequilíbrio e nós procuramos nessa licitação corrigir. Em relação, eu vou tentar varrer todos os pontos, em relação à acessibilidade, sim, está incluído nesse edital uma obrigação do cumprimento de todas as regras, toda a legislação aplicável em acessibilidade no prazo de 12 meses. A única exceção que se faz enquanto esse operador estiver utilizando barcas históricas, barcas da década de 60, década de 50, porque foram encomendadas pelo Estado barcas que já atendem a todos os requisitos de acessibilidade. Então, do ponto de vista do critério de acessibilidade, nós estamos incluindo, nós já incluímos, está previsto no material que está distribuído na internet, o atendimento de todas as regras de acessibilidade dentro de um prazo onde isso seja factível. Até porque, para que sejam implementadas questões de acessibilidade, é necessário retirar de operação ou uma ponte, ou parte da estação, ou uma própria embarcação, e a gente não pode exigir, não é factível que isso seja feito durante a operação, ou que seja retirado da frota ou da capacidade operacional um percentual superior à capacidade dela absorver com um arranjo operacional diferente.
Em relação às revisões quinquenais, deputado, o senhor foi muito correto quando disse que elas apresentaram prejuízos ao longo de todos os anos. E o senhor lança a pergunta de que como que nós garantimos que essa nova concessão ela não traga consigo o fantasma de revisões quinquenais negativas, que o reflexo é muito claro, o reflexo é conhecido pela sociedade, o Estado não consegue equilibrar a concessão e ela começa a entrar num círculo vicioso de prejuízos a toda a sociedade, não só ao Estado, mas também a toda a sociedade. Esse edital, ele, embora possa parecer, num primeiro olhar, um edital que repete algumas fórmulas do passado, ele é um edital que ele muda completamente o equilíbrio das responsabilidades pela concessão e limita bastante os pontos pelos quais o operador, o concessionário, pode pedir um reequilíbrio econômico-financeiro. A contrapartida que é dada ao concessionário é uma maior flexibilidade operacional para permitir que ele faça com que a concessão seja a mais aderente possível à demanda e à realidade momentânea do sistema e que isso possa ser renovado ao longo dos próximos 20 anos, e também são abertas outras alternativas de rentabilidade para que seja possível que esse concessionário vislumbre operações além das operações de passageiro que são utilizadas atualmente, criação de novas operações de cargas, inclusive veículos. Além disso, é também dado a esse concessionário a opção de estudar e apresentar ao poder concedente novas linhas que ele identifique, seja na Baía de Guanabara, seja na Baía de Ilha Grande, que possam agregar novas rentabilidades. E, além disso, foi colocada aí uma divisão dos ganhos de performance, que na concessão atual, que foi praticamente, que se adequa muito mais a uma privatização, não estavam previstas. Então, todas essas inovações dessa concessão, por exemplo, o item demanda. O item demanda é o grande item, né, que faz com que as revisões apontem um desequilíbrio para o Estado. Na nova concessão, que está sendo proposta aqui, o item demanda é um risco do concessionário. Não poderá o concessionário, ao final de 5 anos, dizer o seguinte: eu não transportei o que estava previsto no edital, eu não tive a rentabilidade que estava prevista no edital, eu não tive a taxa interna de retorno, eu quero um reequilíbrio. O item demanda é uma responsabilidade do concessionário nessa nova licitação, e não só esse, diversos outros itens são responsabilidade do concessionário. Então, embora à primeira vista essa concessão possa parecer, esses termos possam parecer que não trazem inovações, eles trazem inúmeras inovações que vão permitir que essa concessão ela seja aderente não só no ponto de partida, mas nos 20 anos em que ela vai transcorrer. Vou deixar apenas mais uma consideração a respeito disso. Foram criados 7 indicadores de performance. Esses 7 indicadores de performance serão medidos continuamente pela Agência Reguladora de Transportes e vão garantir a adequação da prestação do serviço. Haverá indicadores relacionados ao horário de partida, à regularidade, ao tempo de percurso, ao índice de atendimento da demanda. Quer dizer, o operador ele terá obrigação de ter uma frota em um horário compatível com a demanda de passageiros naquele momento. Se há um plano operacional básico previsto no edital que reflete a operação atual, mas o concessionário, desde já, para o cumprimento desses índices, é obrigado a adequar, ampliar, aprofundar, incluir novos horários para cumprir o requisito de atendimento à demanda. Então, se esse plano operacional básico que foi exposto pelo Estado e que vai ser refletido numa proposta do concessionário que precisa ser no mínimo igual, mas pode ser superior do ponto de vista de horário, ele não é um documento rígido, como é o documento atual, em que para mudar uma linha em 15 minutos, nós temos que fazer um trabalho de praticamente 6 meses na secretaria e muito pouco o secretário conseguiu fazê-lo. Eu tive a possibilidade de fazê-lo, mas isso não é fácil. E foi o resultado de anos de análise. Tá? Então, o concessionário, por contrato, já é obrigado a adequar a oferta à demanda. Então, a gente acredita que esse é um texto moderno, nós estamos acrescentando, sim, obrigações de experiência de transporte, de experiência de navegação. Nós avaliamos com a Fundação Getúlio Vargas e com nossos técnicos muito essa peneira, esse gargalo que nós poderíamos criar se nós limitássemos a transporte
A, transporte B, experiência A, experiência B, nós estamos falando da quarta maior operação de transporte no mundo. Então, o nosso fine tuning, o nosso refinamento nos requisitos, foi uma discussão positiva, inclusive com a Procuradoria, porque eu tenho que exigir experiência para tentar diminuir o risco da transição. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso exigir experiência demais que façam com que não haja competição por essa licitação. Então, esse fine tuning está colocado no edital, com esses critérios que a gente estabeleceu, que nós entendemos que são os critérios mais corretos para serem aplicados, mas sim, recebemos sugestões na consulta pública e vamos avaliar todos eles. Você acha, então, que foi equívoco no primeiro edital ter sido exigido que, pelo menos durante algum período, tinha que ter alguém com experiência de transporte aquaviário? Eu acho que não há dúvida entre, inclusive, nossos maiores críticos, que, por exemplo, a operação que a CCR faz desde que adquiriu a concessão é melhor do que a operação que a Barcas S.A. fazia. Eu acho que não há dúvidas em relação a isso. E quando a concessionária CCR Barras comprou a concessão da Barcas S.A., ela não tinha experiência aquaviária. Nossos técnicos entendem que a experiência operacional já está incluída, já faz parte do perfil desse grupo de pessoas que toca. E aí eu não estou falando de um diretor, eu não estou falando de um presidente, eu estou falando que isso já é intrínseco à concessão e que, se a gente juntou experiência no transporte passageiro, experiência na operação de embarcações, a gente conseguiu, e isso... Deputado, mais uma vez, não foi fácil. Houve inúmeras discussões técnicas com a equipe da Fundação e com a minha equipe técnica. Tem uma gigantesca experiência de transporte de passageiros. Deputado, a CCR e todo o grupo que compõe a antiga gestão já informou ao Estado, através de documento oficial, que declina da participação nesse procedimento licitatório. Então, nós não podemos, isso é uma demanda que tem surgido em alguns debates, de que nós façamos a proibição de uma empresa como a CCR de participar, que façamos a proibição de uma empresa de determinado perfil participar. Legalmente, eu não tenho instrumentos para proibir qualquer empresa de participar, mas, tecnicamente, nós encontramos os instrumentos para garantir que não seja feita uma operação que prejudique o sistema aquaviário. Na hora que nós inserimos nesse edital de licitação os 7 itens de avaliação constante da agência reguladora, nós estamos impedindo o que poderia ser chamado de um jogo de planilha ou de um jogo operacional. Nós estamos garantindo que, independente da companhia que adquire essa concessão, ela tem que manter os índices mínimos sob pena de ser penalizada. Então, se nós pensamos que podemos, numa canetada, proibir a CCR, numa canetada, proibir a Mini 1 ou qualquer outra empresa, ou proibir a Odebrecht, ou proibir qualquer outra companhia de participar, nós não temos esse poder. O que o senhor acha do pedido do deputado, que a licitação não aconteça enquanto não discutirmos os... Na verdade, deputado, são 39... Os projetos que tem na casa. Nós fizemos um mapeamento, nós recebemos, são 39 projetos de lei que tratam do assunto aquaviário. Todos os 39 já estão em avaliação. Eu já, inclusive, recebi da Comissão de Transportes um pedido de audiência para discutir esses 39 projetos. Nós só não nos reunimos ainda, porque nós queremos nos debruçar sobre os 39, nós já temos uma parte analisada, e nós estamos 100% à disposição para sentar e discutir. Tá? Parar o procedimento licitatório, que já tem um grau de maturidade como esse, com 2 anos de estudos, 3 audiências públicas realizadas, consulta pública realizada, talvez não seja a melhor alternativa, mas a nossa disponibilidade para sentar com a casa e discutir é muito grande. É importante destacar que, do ponto de vista do mercado, deputado, 39 sugestões legislativas de alteração do ambiente do negócio que ele vai fazer uma proposta para assumir, não é positivo. Isso gera um desconforto, isso gera uma indefinição que é ruim para todo mundo. Portanto, eu, junto com a minha equipe técnica, o governo do Estado, nós nos colocamos à disposição para sentar e discutir esses 39. Nós já temos grande parte analisado. Presidente. E a gente vai discutir sobre aspectos técnicos e expor nossa posição. Presidente, me permita um segundinho? Interromper o secretário Rodrigo Vieira. Como vai, secretário? Tudo bem? Então, eu acho que é muito importante esse ponto, né?
insistentemente, nos últimos 2, 3 meses, vários deputados têm, em plenário, enfim, instado a mesa diretora a fazer tomar algum tipo de iniciativa no sentido de discutirmos esse pool de projetos. Eu acho que é importante, deputado, Por isso, pedimos ao presidente, fazermos uma audiência pública. Pois é isso com que a eu proponho. presença do Que a gente faz o estudo em E uma audiência aí, pública específica resolve sobre isso essas aí. matérias, com a Secretaria trazendo as suas apreciações Avança. sobre esse bloco de projetos, que eles devem ser agrupados em bloco, tem projetos comuns, enfim, para que a gente possa superar essa etapa. Até porque né? vai facilitar o trabalho de toda a Secretaria de Transporte sobre governo do as Estado- novas licitações de barcos. O governo do Estado está 100% a favor. O caminhamento é esse, vamos- então, uma vamos audiência caminhar pública isso. específica, Vamos com a caminhar presença do secretário, da sua equipe técnica, para que a gente possa fazer uma discussão Vamos caminhar isso. sobre esses 39 projetos, em que eles avançam, em que eles têm problemas, enfim, de ordem Vou técnica, pedir ao de ordem legal. presidente, Mais uma por vez. escrito, que marca a audiência pública É isso. para que nós possamos Qual- solucionar esses problemas. E qual empresário, vamos refletir aqui, qual empresário que vai colocar uma outorga em cima de uma licitação que pode ter 39 pontos alterados? É isso que a gente tem falado. Evidentemente. Vamos discutir e a gente está à disposição aqui para fazer essa discussão do ponto de Ótimo. vista técnico. Vamos ouvir o... Eu posso... Tem Pois mais não, perguntas? desculpa. Só pra Desculpa. tentar... Obrigação de criação de linhas de Caxias e São Gonçalo. Se nós tivéssemos no Estado posse ou capacidade de realização de todos os estudos necessários a garantir o equilíbrio econômico-financeiro dessas linhas, nós poderíamos incluí-las já na largada. O que nós temos hoje são uma série de informações a respeito de parcela do carregamento de Niterói para o Rio de Janeiro, vindo de São Gonçalo, do custo para fazer a dragagem do canal até Duque de Caxias. Nós temos pedaços desse quebra-cabeça. E nós, mais uma vez, eu repito, do ponto de vista técnico, nós entendemos que o mais correto é termos o mosaico inteiro para que o Estado possa tomar a decisão. Mas, deputado, eu repito um ponto que é importante deixar claro. Não é opção desse concessionário operar ou não operar essa linha. Isso é opção do Estado. O que nós temos que garantir é que, ao dizermos para um empresário que ele vai operar uma linha, nós temos que garantir que nós não estamos desequilibrando a quarta maior operação aquaviária do mundo, para que nós, a cada 5 anos, tenhamos que nos sentar e amargar. Porque na hora que há um desequilíbrio, não perde o concessionário, não perde o Estado, perde a sociedade que tem a prestação de serviço prejudicada por uma operação que não é viável do ponto de vista econômico-financeiro. Tentando varrer mais os seus pontos, foram 4 ou 5 ofícios que eu já mandei ao secretário McDowell, meu colega, solicitando a participação dele nesse debate. Já conversei também com o prefeito Crivella. Eu não acredito que a única forma de equilibrar as operações municipais seja o aporte de recurso financeiro. Eu acredito que o que tem que haver é a integração dos modais, o que tem que haver é discussão e viabilização. Cocotá funciona apesar de tudo. Na hora que você olha o mapa de linhas municipais e olha o posicionamento da estação, você vê que ele não fomenta a utilização. A mesma coisa aqui na Praça 15. O centro ficou maravilhoso, mas afastou a barca. O VLT, nós já discutimos algumas vezes, eu já estou falando com o meu xará, o Rodrigo, presidente do VLT, tentando buscar uma alternativa. O VLT tem uma capacidade diária de 2.000 passageiros, se todos viessem para barcas. Isso é bom, isso é ótimo, mas isso não faz muita diferença no volume de passageiros transportados. Não estou dizendo que a gente não tem que sentar e não tem que discutir. Mas, em termos de resolver o problema da perda de demanda, nós transportávamos muito mais do que transportamos hoje. Eu pedi para a Fundação Getúlio Vargas rodar novamente o estudo, e ela me apresentou na semana passada esse estudo. Nós estamos falando aí de maior outorga nessa licitação, isso é outro questionamento que o senhor não colocou, mas o senhor já colocou em outras oportunidades. Essa maior outorga, ela visa única e exclusivamente reverter para o sistema de barcas. Fazer a resolução das questões com os estaleiros, para que a gente possa receber novas barcas, receber também os ativos mínimos, as estações, para que possamos operar.
essa outorga mínima, que nós não divulgamos no edital até agora, porque a gente estava rodando a renovação do estudo, ela é inferior à necessidade de recurso para que nós façamos os investimentos necessários. Nós não estamos querendo receber recurso para o Estado, para a fonte 00, para fazer nenhum tipo de pagamento que não seja melhorar o modal. Foi a solução, num modal deficitário, de buscarmos os recursos para fazer frente aos primeiros investimentos para que isso tenha uma melhoria de atendimento à população. Hoje nós temos 30 milhões de reais de subsídios tarifários no ano passado, entre bilhete único, tarifa aquaviária e gratuidade de ilhéus. Foram 31 milhões de reais investidos no sistema aquaviário e esse investimento não teve o condão de reverter a situação, porque o contrato é um contrato antigo. Nós aqui estamos propondo um contrato que larga equilibrado, que traz uma segurança jurídica e institucional para atrair empresários para tocarem esse negócio, porque o pior cenário para mim, e eu falei outro dia, que me perdoem, mais uma vez eu disse que estão fazendo um bom trabalho no dia a dia, mas que me perdoem os funcionários executivos da CCR, o pior cenário hoje é a gente criar um edital que não tenha nenhuma, que seja vazio, que nenhuma empresa se interesse, seja por uma inadequação econômico-financeira, seja por uma inadequação metodológica, seja por uma dúvida econômico-político-financeira. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é o exercício do possível, criar uma concessão equilibrada e criar as ferramentas para que essa concessão se mantenha equilibrada ao longo dos 25 anos. 20 anos, perdão. Concluiu? Porque nós temos... Concluímos a reunião até às 13 horas. Perfeito. Presidente Zito. A gente não vamos avançar. Aí apenas uma boa informação. Eu sou o único membro titular da Comissão de Transportes aqui presente. A assessoria acabou de informar, até para atender o pleito de Vossa Senhoria. Vossa Excelência não precisa mais nem mandar o ofício. A nossa comissão, na próxima quinta-feira, vai deliberar a aprovação da audiência pública para tratar dos 39 projetos da área aquaviária, e só vamos depender da agenda do secretário para marcar essa audiência, se possível, já na próxima semana. Então, na quinta-feira, presidente, nós vamos ter a reunião de trabalho da Comissão de Transportes, já está na pauta, o presidente Marcelo Simão já autorizou a realização da audiência, e vamos entrar em contato com a assessoria sua, claro, para todos os membros poderem estar, para a gente conjuminar as agendas dos deputados e, se possível, já na próxima semana, marcarmos essa reunião. E aí sim, eu acho que a gente faria um avanço bastante importante na questão da segurança jurídica dessa licitação. Poderia fazermos em conjunto. Com certeza. E até convidarmos, que foi importante aqui a lembrança aqui do nosso deputado Gilberto Palmares, do secretário de Transporte Municipal da cidade do Rio de Janeiro, é importante. Vamos ouvir a Fundação Getúlio Vargas. Senhor presidente, então, só questão horas, de ordem, eu vou bem rápido, não. porque eu não quero tomar muito tempo, não. Primeiro, boa tarde a todos. Dizer ao senhor sobre essa audiência aqui, é uma audiência muito importante. Quando os políticos se entendem, quem ganha é a população. Então, aqui tem várias siglas partidárias, mas um só objetivo, expandir a barca. Eu quero pontuar aqui, principalmente, as barcas de Duque de Caxias. Não só de Duque de Caxias. Quando a gente fala de Duque de Caxias, secretário, nós estamos falando da Baixada Fluminense. Nós estamos falando em mais de 4 milhões de habitantes e ainda vamos atender a região serrana. O senhor falou aqui, secretário, que foram feitas 3 audiências, mas tem Duque de Caxias que o senhor fez, que foi da Secretaria, foi da Comissão de Transportes, que foi feito na Câmara, que todos os deputados foram convidados, principalmente os deputados da Baixada Fluminense. Foi uma audiência muito importante. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor, secretário. Todo aquele estudo do NPH, o senhor vai aproveitar, o senhor solicitou... Só pontuar, eu vou te fazer outra pergunta, que é um estudo de uma empresa pública, uma empresa federal, que é muito importante. E o segundo ponto, senhor presidente, eu acho que tudo aqui é importante, os questionamentos, os projetos que estão tramitando nessa casa, mas nós temos pressa. O Brasil que está mergulhado numa crise, o Estado que está numa crise, então acho que cada ponto é positivo, mas quanto mais atrasar, o protelar, eu acho pior. É um posicionamento meu. Olha só, nós estamos
nós poderíamos ouvir a Fundação Getúlio Eu Vargas, encerro depois agora. nós entraríamos... Não, eu encerro por causa do horário, vai estourar, nem vou querer mais a fala. Que Até porque nós temos aqui uma fundação muito séria, que é a Fundação Getúlio Vargas. A Secretaria de Transporte tem toda a expertise e está trabalhando nisso há meses. Já colocou o edital que ficou no portal à disposição para quem quer questionar. É claro que todo mundo quer ter o seu ganho político, como eu estou aqui também, quero o meu ganho político, mas quanto mais rápido, eu acho melhor, porque a barca de Duque de Caxias, no meu ponto de vista, ela tem toda a viabilidade, ela tem todo o estudo e ela já está bem mais avançada que todos os pontos, não é isso, secretário? Posso responder, presidente? Pode. Rapidamente, vou ser muito rápido. Doutora Genora, ao meu lado aqui, elencou 5 estudos que não são necessários para nós garantirmos uma decisão técnica a respeito do lançamento de uma linha. O primeiro estudo é justamente o que eu recebi do Instituto Nacional de Pesquisa Hidroviária, que é o estudo de batimetria e de necessidade de dragagem para que a barca possa chegar àquele ponto de Duque de Caxias. Há outros estudos a serem relacionados. Digamos assim que, do ponto de vista do custo, o principal custo já foi mapeado. Do ponto de vista do prazo e da dificuldade técnica, os fatos estão conhecidos e esse estudo que me foi apresentado será entregue à nova concessionária. Há estudos adicionais que precisam ser feitos para a gente fechar essa análise. E esses estudos dizem respeito principalmente à confirmação da demanda que a gente vai conseguir absorver com essa nova linha e a receita que a concessionária vai conseguir obter para que se demonstre equilibrado. Existe uma crença forte de que trata-se de uma linha que é possível equilibrar. Eu não vou fazer juízo de valor a respeito dos 190 milhões de reais de dragagem identificados ali, porque 190 pode ser muito ou pode ser pouco, dependendo do volume de passageiros que a gente vai transportar. Mas o que eu quero reforçar é que Duque de Caxias, Baixada Fluminense, sim, está um passo à frente do ponto de vista da análise dessas 3 linhas que nós vamos determinar que o novo concessionário faça. E que os demais municípios, São Gonçalo, até o Rio de Janeiro, se quiser fomentar essa linha seletiva ligando os aeroportos, ele pode nos apresentar que nós entregaremos ao novo concessionário para compor esses estudos. Então, é importante a gente trabalhar junto. Nós ganhamos tendo o estudo de batimetria, ele é uma parte importante, mas a gente tem que ver o outro lado também para a gente fechar o econômico financeiro dessa linha. Sérgio, Por gentileza, poderia fazer uma explanação aí, Fundação Getúlio Vargas, para a gente, até se o Agenor Junqueira e o procurador, depois a gente vai abrir para os deputados, se alguma pergunta que vocês, alguma resposta, vocês podem intervir, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu acho que as perguntas que o deputado Gilberto Palmares colocou foram bem abrangentes em relação às questões que estão em pauta, estão sendo tratadas, muitas delas, inclusive, recebidas nas contribuições que estamos analisando com vistas ao aprimoramento do edital. Eu acho que as respostas do secretário também buscaram cobrir aí grande parte dessas questões. Então, eu gostaria de pontuar uma questão que está vinculada, talvez, a parte dessas perguntas e parte das respostas, mas sob um ponto de vista um pouco mais conceitual do modelo que foi formulado, né, que é a base conceitual desse modelo de licitação, que certamente não é o único modelo existente, né? É o modelo que a gente está colocando. A gente, há 2 anos, a gente começou essa discussão, analisando, né, a situação dessa licitação especificamente, foi proposto esse modelo e avançamos junto com o corpo técnico da Secretaria, cada vez mais ganhando confiança em relação de que ele seria o modelo mais adequado para essa situação. Não existe um modelo único, existem modelos talvez adequados para mais situação. Eu gostaria de colocar uma questão, o secretário colocou aqui, que essa licitação busca fazer uma inversão muito grande em relação às demais
concessões que existem no Estado, né? Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro foi pioneiro, ainda é pioneiro, em termos de concessão de serviços públicos de transporte. Isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Mas é um processo de aprendizado também. Quer dizer, as primeiras concessões foram feitas lá em 98, eu me lembro, já faz bastante tempo, e os primeiros contratos eram os primeiros contratos de concessão estadual que foram feitos no Brasil, né? E paga-se esse preço do pioneirismo, sim. Eu acho que muitas discussões que houveram posteriormente em relação à matriz de risco de contratos, em relação a isso, não estava bem claro e nem nos contratos está, de certa forma, explícito. Tá? As concessões que existem hoje, principalmente a concessão de barcas, né, ela é uma concessão em que os riscos foram assumidos pelo Estado. O deputado perguntou por que sempre de 5 em 5 anos tem um prejuízo e de 5 em 5 anos, né, aplica-se o contrato e se chega a uma necessidade de um equilíbrio econômico-financeiro em que o Estado deve alguma coisa à concessionária. É porque a matriz de risco, e nesse caso claramente estabelecido, no caso de Supervia e metrô, existem mais pontos de discussão, mas no caso do contrato de barcas, é claramente estabelecido que praticamente eles repõem os custos, dado uma determinada margem. Então, isso fez com que, do ponto de vista do Estado, também ficasse, de certa forma, ele bancando aí esse risco o tempo todo. Nós estamos invertendo esse processo e passando todo o risco para a concessionária. O secretário mencionou o risco de demanda, não é apenas o risco de demanda, estamos passando o risco dos custos, os riscos dos coeficientes técnicos, quer dizer, na verdade, todos os riscos. Estamos dando uma flexibilidade operacional e estamos exigindo, né, indicadores de qualidade no desempenho do serviço. Muito bem. Eu queria avançar um pouco nisso para se entender um pouco a dificuldade que nós temos dentro desse processo, dada, inclusive, a atual conjuntura brasileira. Quer dizer, como é que funciona uma licitação desse tipo? Ora, nós estamos buscando alguém que traga para o projeto, que traga para a concessão de barcas mais eficiência. Está claro, está patente que a CCR não está tendo, né, talvez a capacidade e eficiência necessária para gerir o processo misturado, e aí é a grande confusão que eu queria realçar, a uma situação econômica do país muito, muito difícil, né? Então, o que nós estamos buscando? Estamos buscando uma empresa que venha e que traga essa capacidade. Tá? O que a gente calcula quando a gente calcula o preço mínimo, né? A gente calcula um preço mínimo com base nas informações que temos. Essa é uma concessão, é uma operação muito específica. As informações que temos são da CCR. Estamos usando custos da CCR, informações da CCR. Queremos reproduzir a CCR ali? Não. Nós queremos exatamente que alguém que traga, né, visões novas, capacidades novas, talvez capacidades melhores. Tá? Por isso, a importância de você também abrir o edital, de você fazer com que haja concorrência no edital, para que, efetivamente, possa surgir esses grupos empresariais. A questão se tem ou não tem que ter experiência foi muito discutido. O ponto é que existem casos de sucesso, como a Gol, por exemplo, que surgiu de um grupo que não entendia nada de aviação, não era de aviação, mas foi lá, trouxe os experts específicos, montou os experts específicos e gerou um negócio vitorioso. Então, essa discussão é ampla, é grande, a gente buscou pesar uma coisa em relação à outra, mas o ponto fundamental é que se está dando, né, ao concessionário a oportunidade de ter mais flexibilidade no contrato, sim, mas, e houve várias reclamações nesse sentido do setor privado, nas observações que recebemos, em relação ao extremo risco que estamos passando para o outro lado. Assusta o pessoal do outro lado, porque nós estamos simplesmente dizendo o seguinte: não, o risco é de vocês, o Estado não está comprando esse risco. Tá? Isso é complexo, principalmente no momento hoje em que estamos com uma situação econômica do país muito imponderável. Há 6 meses atrás, né, alimentávamos o secretário com informações relativas à capacidade, né, da concessão. Isso, veja bem, nós estamos trabalhando com uma base, um parâmetro de custo definido. Isso tem muito a ver com a demanda, né? Qual é, na verdade, o exercício que se faz o tempo todo, né? Se a demanda que existia no final do ano passado, e que hoje está pior, né, se mantém,
ou seja, se alguém acredita que essa demanda não vai se recuperar, esse negócio é inviável. Para o setor privado não há viabilidade desse negócio. A aposta que nós fazemos nas nossas projeções e a aposta que um concessionário que venha a participar e queira participar faz é de que haja uma recuperação da economia e uma recuperação dessa demanda. Senão, esquece, não há viabilidade. É uma concessão que começa, né, a concessionária começará, mesmo nos nossos cálculos, com prejuízo no primeiro e no segundo ano. Ela terá que entrar com capital de giro para bancar prejuízo. Essa é o que os números mostram. Tá? O problema todo é você avaliar o seguinte, bem, que nós estamos considerando que vai haver uma retomada, que vai haver uma retomada da demanda, sim, senão nem se faria a licitação. E nós, da Fundação, acreditamos que sim, a crise não vai durar para sempre, o Brasil vai encontrar um jeito de superar isso. O problema todo é o timing dessa recuperação. Né? Hoje, com as mesmas informações que tivemos em 2017, já nos pareceu claro, fizemos uma revisão das expectativas de demanda, já nos pareceu claro que não se pode, né, imaginar um timing tão rápido quanto esperávamos no final de 2016 da recuperação. Na verdade, esse timing pode demorar um pouco mais, e quanto mais demora, significa que a concessionária ter que bancar 1, 2, 3 anos de prejuízo até começar a caminhar nessa direção. Então, hoje, nós avançamos até em números, e o que significa esses números? Esses números diminuem a perspectiva de valor do negócio. É lógico que, ao passar o risco para a concessionária, a gente não está apenas passando eventuais prejuízos para a concessionária, estamos passando também eventuais lucros. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre repete, é muito importante. Risco, né, tem o ônus e tem o bônus. Né? Quando a gente diz que o risco da demanda é dele, significa que se a demanda for muito abaixo, né, ele perde. Mas se for acima, ele ganha também. E é assim que são os negócios. As empresas têm que estar cientes de que estão botando risco, mas tem que também ter o lado positivo desse processo, que por exemplo, haver uma recuperação muito rápida e ele entra e vai ganhar dinheiro com isso. Mas ele está assumindo esse risco hoje, até porque, se o Estado tivesse condição, talvez, né, de assumir riscos de negócios, né, tivesse recursos e tudo, talvez fosse melhor fazer um modelo diferente, que o Estado assumia todos os riscos, botava um modelo lá e simplesmente pagava ao cara se não desse aquilo. Mas isso é uma coisa que se mostrou ineficiente, né, no passado, que hoje se mostra talvez impossível em termos da equação, né, fiscal do Estado. Então, nós acreditamos que esse tipo de modelagem, apesar das incertezas que gera, né, ele é o mais adequado para a situação atual de Barcas. Eu queria só fazer uma última observação em relação à questão dos estudos referentes às novas operações. Nós acreditamos, né, que ao fazer, né, uma modelagem que nós denominamos de modelagem por área, em que a concessionária passa a ter o direito à exploração dentro daquela área, o objetivo disso é que você gere uma atratividade adicional para o negócio. Por quê? Porque a concessionária que vai entrar, ela está vendo a perspectiva, talvez, de fazer novos e bons negócios dentro dessa área. Né? Não podemos, hoje, nem ela, provavelmente, vamos imaginar uma nova concessionária, entrou, tem um conjunto de linhas aí, ela vai operar essas linhas. Na prática, né? Enquanto ela não operar essas linhas, ela não conseguir ver direitinho como é que ela está operando, como é que é o processo, ela não vai começar a pensar, né, em inventar uma nova linha que seja lucrativa para algum lugar. Mas, aos poucos, ela vai. Então, isso ela terá oportunidade, independente desses estudos que já são obrigatórios por demanda da sociedade. Esses estudos que são obrigatórios por demanda da sociedade, eu acho que o objetivo é que também, se nós fôssemos fazer estudos desses, baseados nos parâmetros que temos hoje, que são parâmetros de operação da CCR, talvez até sejam estudos que vão apontar resultados muito mais negativos do que estudos que vão ter que ser apresentados por uma nova concessionária, que esperamos mais eficientes, né, e que a gente vai estar acompanhando a operação dela até para checar os parâmetros que ela vai estar usando, e que talvez apontem soluções de resultado para essas concessões, que hoje, talvez, com base nos parâmetros que temos, não conseguimos identificar. Então,
Lógico, esses estudos vão ter que ser checados pelo Estado? Vão. Não são estudos que a concessionária vai apresentar. Pode ser que ela diga, poxa, é super viável, eu quero, ótimo. Beleza, mesmo assim tem que ver se está bem colocado, porque aí terá uma outorga adicional a pagar, o Estado vai ter que checar se aquela outorga está pouco, está muita. Agora, se ela disser que também apresentar um estudo dizendo assim, não, essa é negativo, isso aqui vai me dar um prejuízo de tanto, o Estado vai ter que também fazer a sua análise e dizer assim, olha, é prejuízo, não é prejuízo, é de tanto, é tanto, e é tomar uma decisão também, aí uma decisão de se ele vai querer ou não bancar esse equilíbrio. Porque a regra é o seguinte, se a gente passou o risco para ela tem direito nós estamos dizendo o seguinte, você vai entrar com a obrigação de operar essas linhas iniciais. As outras vamos discutir. Se eu te obrigo a operar, e você acha que tem prejuízo, então eu vou bancar esse prejuízo. Nas primeiras linhas, não. A gente está dizendo o seguinte, o risco é seu mesmo. Se você entra, você já está entrando sabendo que tem que operar essas linhas e você vai assumir o risco do prejuízo ou não. Em relação a isso, temos as linhas que são deficitárias hoje, municipais. Foi colocado aqui, e eu acho até que se houvesse a possibilidade de ter um desfecho para isso antes do edital estar publicado, seria muito importante. Por quê? Porque é uma insegurança muito grande do processo. Você está com uma autorização, né, que é uma autorização precária, né? É lógico, a empresa pode dizer, opa, beleza, essa linha essa linha dá prejuízo, então se ficar ótimo, se sair, melhor ainda. Mas é ruim para o Estado. Por quê? Porque o Estado fica numa situação que, de repente, essas linhas saem, ela pode ter um ganho que a gente não conseguiu precificar agora, e seria bom poder precificar. Ou então, o município tomou a decisão de que fica isso para sempre na licitação e essa incerteza acaba, mesmo que o resultado fique pior. Eu acho que o pior dos mundos é irmos para a licitação sem uma definição mais clara em relação à situação dessas linhas, tanto do ponto de vista do Estado, por quê? Porque ele fica num jogo complicado. Bem, eu deixo ali, não precifico, se eu não precificar, depois a empresa pode ganhar um dinheirão com isso, se eles tiram, ninguém sabe. Tá? Quanto para o município que não responde à sua sociedade de uma forma adequada, e principalmente para a empresa, que fica sem saber o que fazer com aquilo e talvez até realmente subinvista ali, porque existe essa questão colocada, eu acho que tem razão, né? Se ele não sabe se ele vai ficar com aquilo ou não, pode gerar um incentivo ao subinvestimento, sim. Então, eu acho que essa questão, talvez, das possibilidades dessa casa, talvez, fazer um apoio a que se tome uma solução definitiva, seja qual for, né, seja muito importante. Eu fico aqui à disposição ainda de qualquer pergunta. Obrigado. Vamos abrir a palavra para o deputado Nivaldo Molim. Boa tarde a todos, presidente, boa tarde a todos os deputados, todos aqui presentes. Foi convocado na primeira audiência a presença do município do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e São Gonçalo. Não estiveram presentes, né? E hoje também não compareceram. Eu acho que seria muito importante a gente sair daqui hoje com um calendário a partir dessa reunião, para que convocasse Duque de Caxias, Rosenberg, e deputado Rosenberg, Duque de Caxias e São Gonçalo, até porque estão em pesquisa para 1 ano. Em São Gonçalo já vem trabalhando nisso há anos e anos, né? Eu penso que vem se falando sempre em Gradim, Praça 15 Gradim. Gradim hoje não suporta mais. A mobilidade urbana ali não consegue, não suporta. Então, eu penso que hoje, né, o local ideal seria em frente ao shopping São Gonçalo. Mas tem que desassorear, o trabalho é muito maior, mas você ali, em frente ao shopping São Gonçalo, você tendo a rampa, então tem um modal, que do outro lado você já tem o espaço para que faça ali um terminal rodoviário ali, né, que você pode integrar. Vem pessoas de Rio Bonito, Itaboraí, né, aquela região, então ali seria muito importante. E quanto a Cocotá também, eu tive em 2015 ali, houve um acidente da Vital Brasil, na época,
E eu olhando ali, pesquisando, por que não a Ribeirinha, a Praia da Ribeira, né? Que já foi no passado a estação. A Ribeira ali não é um local ermo, é um local de comércio, tem muitos comércios ali próximo, e na praia de Cocotá, até a Ribeira, você é um local ermo, perigosíssimo, né? Então, eu penso dessa forma também. E gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Rodrigo. Você tem uma data prevista para a nova licitação? Vou pedir que o senhor só anote, por gentileza. Vamos ouvir os deputados. Aí depois o senhor responde de todos, que senão não... Então, deixa eu fazer só mais uma, então. Fica à vontade. Que já anota, né? Isso. Quais as providências tomadas para reduzir o problema da lotação das barcas em horário de altas necessidades? Isso aí para o senhor Junqueira, Genor Junqueira, tá? No horário de pico, tá? É isso? São essas duas perguntas, tá? Tá. O coordenador de transporte aquaviário. Passar agora para o deputado Milton Rangel, por gentileza. Obrigado, viu, deputado? Obrigado, deputado Rosenberg, por esse um minuto que o senhor me concedeu. Primeiro, presidente, eu gostaria de registrar aqui, de repente foi convocado e não veio, a ausência da Firjan, que tem um estudo muito grande a respeito de todo o transporte aquaviário no Rio de Janeiro. Eu tive acesso a uma parte desse estudo e eu acho que a presença da Firjan iria enriquecer o nosso debate. Com certeza o secretário já tem acesso a esse estudo também, mas a participação deles nesse debate eu acho que seria muito bom para essa casa. Temos aqui na nossa LERJ, temos aqui, como diz o próprio líder dele, temos um secretário, um deputado dublê de secretário municipal estadual,